senhores senadores, senhoras senadoras. O meu discurso de hoje seguirá a respeito do cenário atual que nós estamos vivendo, sempre com tom conciliador, fugindo das divergências e dos conflitos e tratando, sobretudo, da nossa democracia e da necessidade de reformas estruturais. Desejar ao senador Requião boa viagem, ao retorno ao nosso querido vizinho, estado do Paraná, por quem, evidentemente, nós nutrimos aqui profunda admiração. Mas, senhor presidente, senhor Regufe, senhoras e senhores senadores, não há nenhuma dúvida de que enfrentamos uma das mais graves e duradouras crises no nosso país. Todos conhecemos a gravidade da situação atual. Todos conhecemos as estatísticas desalentadoras. Todos, enfim, conhecemos os motivos que nos trouxeram à catástrofe da maior crise econômica da nossa história. É necessário repeli-los. Na verdade, neste momento, precisamos, sim, projetar o futuro que sempre queremos e que sempre desejamos. O Brasil, a nossa história nos ensina, não tem vocação para pular no abismo da insensatez. Em todas as situações anteriores, algumas tão desesperadoras quanto a que estamos vivendo no presente momento, encontramos sempre uma solução, um caminho, uma luz, enfim, que nos levou a voltar para o rumo da prosperidade, do trabalho e da pacificação social. Desta vez não será diferente. Se olharmos para o passado e, ao contemplar as lições da história, fizermos uso da serenidade, do equilíbrio, do respeito às instituições e, principalmente, do diálogo construtivo. Não sairemos dessa crise se não for através do diálogo. Assim seremos capazes de encontrar uma saída que nos leva a recolocar o país nos trilhos. Eu acredito nisso. Eu acredito no Brasil. Eu tenho fé e confiança no futuro e na disposição para o trabalho da nossa gente. E desta vez, mais do que em tempestades anteriores, podemos ver, sim, em primeiro lugar, a força das nossas instituições. Todas, sem exceções, funcionando e continuam a funcionar normalmente. O Judiciário está trabalhando normalmente, assim como o Ministério Público. O Congresso Nacional está de portas abertas, funcionando também normalmente. Pois bem, mais importante que tudo isso, que vislumbrar temores conjunturais, é preciso olhar adiante, é preciso ter um olho no futuro, é preciso, evidentemente, ter os pés no chão, com serenidade e equilíbrio, mas, sobretudo, com um olhar diferente para o futuro. Em primeiro lugar, manter em andamento as discussões sobre as reformas estruturais aqui no Congresso Nacional. A reforma trabalhista, se aprovada, poderá vir a criar mais oportunidades, mais empregos, reduzir a insegurança jurídica, reduzir os formalismos da burocracia que se provocam em todos os lugares inúteis procedimentos para proteger o trabalhador. Não há dúvida que nós precisamos reformar o Brasil. E a reforma trabalhista é uma das reformas que precisam ser feitas.
talvez não da forma como veio efetivamente da Câmara. Talvez precisamos ainda fazer mais algumas alterações, mas não há nenhuma dúvida no seio da sociedade brasileira de que a Constituição Federal precisa ser respeitada, os direitos individuais do trabalhador também, mas, sobretudo, a consolidação das leis do trabalho, que é de 1940, 41, 42, 43, se não estou equivocado, precisa de um aprimoramento, porque os tempos mudam e conceitos que eram consagrados há 20, 30, 40, 50 anos atrás, evoluíram e já não têm mais a sua incandescência. Precisamos reformar, sim, precisamos avançar, precisamos seguir no futuro com uma legislação menos burocrática, com um sistema que possa privilegiar quem produz, quem trabalha e quem apresentar resultado para esse país. Do mesmo modo, é preciso modernizar também a Previdência Social, cujos custos crescentes podem inviabilizar qualquer outras políticas sociais. Não há nenhuma dúvida que o grande rombo que nós temos hoje nas contas públicas está relacionado também à Previdência Social, mas está ligada também aos juros escorchantes que nós continuamos pagando. E essa semana pude observar, senador Regufe, que foi reduzido os juros do cartão de crédito. Foi reduzido de 480 e tantos por cento para 422%. Olha só, mas na minha opinião, isso não adianta absolutamente nada. Isso não interfere em praticamente nada, uma vez que o crédito dos cartões de crédito, ele atinge apenas 2% do crédito no Brasil. Apenas 2%. Então, é praticamente insignificante. Então, eu não entendo, não consigo entender, não consigo perceber, por mais que tente, que nós continuamos a cobrar um juro no cartão de crédito de mais de 400%. Isso significa dizer que, se eu, hoje, contrair um empréstimo de R$1.000, daqui a 10 anos, eu vou estar devendo R$1 bilhão só dos juros que pagos pelo cartão de crédito, o que, na verdade, é um absurdo. Mas voltamos, então, à Previdência Social. A Previdência Social, nós temos realmente um déficit de 150 bilhões de reais, aproximadamente, do setor público, onde esse déficit atinge a cerca de 30 milhões de trabalhadores. E temos também um outro déficit, que é o déficit do setor público, que gira também praticamente na mesma ordem dos 150 bilhões de reais, que atende apenas 1 milhão de trabalhadores. Isso dá um déficit de aproximadamente 300 bilhões de reais só com a Previdência Social, seja ela pública, seja ela privada, e que precisamos, evidentemente, também incrementar, incentivar e fazer as reformas necessárias. Não sei se é exatamente essa que está aí, mas essa que está aí, ela vem para o Senado Federal, e o Senado Federal tem toda a autoridade, toda a autonomia para fazer as correções necessárias, para impor as suas emendas, alterando, melhorando, reduzindo, diminuindo, melhorando o texto, para que efetivamente a gente possa aprovar uma reforma da Previdência Social que seja aceita pela população brasileira e que possa também diminuir os graves e difíceis déficits que ao longo da história do Brasil só vem crescendo. Como vários estudiosos apontam, por mais paradoxal que possa parecer, o atual formato da Previdência Social protege ainda os mais ricos. Do mesmo modo, o poder público, especialmente quando falamos de estados e de municípios, se vê diante do dilema de déficits crescentes, como eu acabei de falar, em razão de uma Previdência Social para estes entes representa uma parcela significativa também dos seus gastos.
De tal modo, senhor presidente, que investimentos em políticas sociais como educação, saúde e infraestrutura são constrangidos pela limitação dos recursos disponíveis. Evidentemente, quando olhamos para o futuro, as reformas estruturais tão necessárias para o nosso Brasil não se esgotam única e exclusivamente nesses dois tópicos, que é o trabalho e previdência. É preciso mais, é preciso ousadia, é preciso enfrentar a crise. A grande preocupação que nós temos não é a crise propriamente dita, mas sim a coragem para enfrentá-la. É fundamental uma agenda agressiva de reformas. A reforma política, por exemplo, precisa ser levada adiante aqui no Congresso Nacional. É preciso conciliar a redução dos custos das campanhas eleitorais com o aumento da representatividade dos eleitos. Deste modo, é preciso modernizar nosso sistema tributário também, que tantos problemas trazem, sobretudo, às pequenas e médias empresas. Hoje nós precisamos ter um departamento jurídico maior do que um setor jurídico, do que um setor contábil para tocar em frente às nossas empresas, o que é um absurdo, de forma que a legislação hoje se apresenta sobrepostas, a burocracia só aumenta e as dificuldades e a insegurança jurídica são fatores preponderantes e fundamentais para, principalmente, as pequenas e as médias empresas possam continuar trabalhando. Enquanto as grandes empresas sabem lidar com essas complexidades e até se beneficiam disso, do mesmo sistema, os pequenos sofrem com o emaranhado de burocracia, normas legais, infralegais, que se vêem diante do desestímulo ao investimento e ao próprio trabalho formal. Do mesmo modo, é preciso agir em torno de temas que nem sempre são olhados com atenção. Dois me parecem fundamentais. O primeiro é a segurança pública. Há mais de 60 mil homicídios por ano no Brasil. Olha só a que ponto nós chegamos. Hoje, há mais de 60 mil homicídios no Brasil, por ano. Os mais afetados, nós já discutimos aqui, são os pobres, especialmente os jovens, notadamente os negros. Isso é inadmissível. As taxas de mortes por 100 mil habitantes são absolutamente inaceitáveis no Brasil. E essa violência agora, ela se ampliou e se estendeu para os médios municípios brasileiros. O enfrentamento da violência deve ser também uma prioridade máxima dos governos, especialmente porque ela inviabiliza o país. Não tem dor maior para uma família, para uma sociedade, em ver os seus jovens sendo assassinados por falta de oportunidade, por falta de emprego e por falta de uma política social que possa conduzi-lo ao caminho do emprego, da formação de uma família e da prosperidade do trabalho. Nenhuma nação em que todos são contra todos tem futuro. O segundo desafio que nós temos que enfrentar é o da educação. O desempenho da educação brasileira é extremamente deficitário. Os nossos jovens que completam o ensino médio, muitas vezes não conseguem sair da escola com a compreensão exata que nós desejamos para construir o futuro do Brasil. Segundo o estudo levado a cabo pelo Instituto Paulo Montenegro, de 2.002 pessoas entre 15 e 64 anos, apenas 8% eram consideradas proeficientes em leitura escrita, argumentação e operações matemáticas básicas. Além disso, pela mesma pesquisa, no ensino superior, apenas 22% são considerados plenamente alfabetizados. Enfim, o trabalho é que não falta. Temos muito trabalho pela frente.
precisamos retomar o diálogo para que possamos, em primeiro lugar, sair dessa etapa mais aguda da crise que ora enfrentamos. E a democracia, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é a única saída. A partir daí, seremos capazes de reforçar a confiança na população e em nossas instituições, e, de tal modo, traçar as linhas necessárias para que possamos construir um futuro melhor, mais justo para os brasileiros e para as brasileiras. É o que se espera de todos nós aqui no Congresso Nacional e é o que eu espero que possa acontecer. Por isso, conclamo a todos os senadores e todas as senadoras para construirmos esse caminho juntos. Muito obrigado, era o que eu tinha a relatar, senhor presidente.